Olá! Então agora a gente vai relembrar de forma bem resumida a vida de Moisés, tá bom? Que a gente estudou ao longo deste bimestre. Então o que aconteceu quando Moisés nasceu? O faraó queria matar todos os meninos, certo? Porém a mamãe, Joquebede, de Moisés, ela conseguiu esconder ele, por 3 meses. Só que depois de 3 meses, ela não conseguiu mais esconder, né? Porque bebê chora, faz barulho. Então, ela teve uma ideia. Ela colocou Moisés em um cestinho e colocou ele no rio Nilo. E o que aconteceu? A irmãzinha dele, a Miriam, ela ficou olhando, né, na beirada do rio para ver o que ia acontecer com Moisés. E o que aconteceu? A princesa do faraó viu Moisés e pegou ele e criou ele, certo? Então ele viveu como se ele fosse egípcio, mas na verdade ele era do povo hebreu. Quando ele cresceu, ele começou a andar para ver o povo hebreu e ele viu que o povo hebreu era muito violentado, muito maltratado. Tá? Então, o povo egípcio maltratava o povo hebreu era escravo. E aí, um certo dia, ele viu que um guarda estava machucando um hebreu. Então, o que ele fez? Ele matou. E o que aconteceu? Ele teve que fugir, né? Porque ele tinha matado alguém muito importante lá do povo egípcio. E ele fugiu para o deserto. E ele morou lá durante muitos anos no deserto, até que um dia ele estava apacentando as ovelhas e ele viu uma árvore, uma sarça que estava pegando fogo. E ele se aproximou desta árvore e aí Deus começou a falar com ele. E Deus falou que tinha um plano muito especial para Moisés, que ele era o responsável em ir libertar o povo hebreu que estava sendo escravizado e estava sofrendo muito. Então Moisés foi falar com o faraó, pediu para que o faraó libertasse o povo hebreu. Porém, olha a carinha do faraó, o que aconteceu? Você se lembra? O faraó, não deixou o povo hebreu ir e ainda ficou muito bravo com Moisés. Então Deus enviou quantas pragas? 10 pragas, né? Os rios tornaram-se sangue. As rãs, tinha rã para todo lado. Depois os piolhos. Imagine, se 1 ou 2 piolhos, você já teve piolho? Já coça bastante, imagina um monte de piolho. Depois as moscas. Depois os animais começaram a morrer. Depois os homens começaram a ter várias feridas, né? As úlceras. Depois começou a cair, muitas pedras do céu. Depois os gafanhotos, depois tudo ficou muito escuro e por fim, todos os primogênitos, morreram, né? Então, por conta da desobediência de Faraó, em libertar o povo hebreu, todas essas pragas foram enviadas para eles, né? Destruiu tanto as pessoas, quanto os animais, quanto as plantações, as construções, ficou tudo arruinado. E aí, o que aconteceu? Depois da última praga, o povo hebreu foi liberto. Então, o faraó ficou muito bravo e falou, não, meu filho morreu, vocês destruíram tudo que a gente tem, podem ir. E aí, o povo foi liberto. Porém, a história não acaba aqui, tá? No segundo semestre, que vai ser o 3º bimestre, a gente vai estudar mais um pouquinho para ver o que aconteceu aqui. A partir daqui, tá? Eles foram libertos, mas e aí? Para onde eles foram? O que aconteceu, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa última atividade avaliativa de religião. Então, você vai produzir um texto contando sobre a vida de Moisés. Tudo isso que a prof falou. Fala um pouquinho do nascimento, aonde que ele cresceu, depois ele foi morar onde, depois ele voltou para onde, o que ele fez, qual foi a missão dele, tá? Poderá fazer no caderno de português ou em uma folha ao máximo. Você escolhe, tá? Seu texto deverá ter no mínimo 8 linhas. Mínimo quer dizer que não pode ter menos que 8. Pode ter 7, prof? Não. Pode ter 6? Não.
somente números maiores que 8, tá? E não esqueça de colocar um título, tá? Cada texto que a gente faz, a gente tem que pôr um título, um nome, tá? Então, essa é a nossa última atividade avaliativa de religião.